Amém? Eu tenho certeza que a barreira do medo nessa noite, ela vai ser completamente desfeita pelo poder do nome do Senhor Jesus. Deus tem muito para ministrar e é algo que o inimigo tem trabalhado dia a dia para vir nos paralisar. E esse medo, em nome de Jesus, não vai mais fazer parte da tua vida. Amém? O medo, ele nos tira muitas coisas. Ele vem para roubar a nossa alegria, ele vem para roubar a nossa paz, a nossa fé em Deus, o nosso chamado, a nossa esperança em Deus. Ele vem para tirar a nossa voz. E ele vem para nos trazer tormento, tristeza, angústia. Vamos ver, eu vi aqui uma representação do que é o medo. E eu queria ler para vocês o que é o medo. No dicionário fala: o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa. Geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. O medo pode se transformar em uma doença, a fobia, quando passa a comprometer as relações sociais e a causar sofrimento psicológico. O medo, ele é uma arma que o inimigo usa para tentar paralisar as nossas vidas. Vamos abrir lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 4 ao 9. Jeremias capítulo 1, versículo do 4 ao 9, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de te formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me diga: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo diante deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Senhor, abre as mentes nesse momento. Usa a minha voz, Pai, para abençoar vidas essa noite. Eu não posso, mas eu estou totalmente dependente da Tua presença, assim como o Senhor fez com Jeremias. Senhor, que o Senhor venha despertar nesse momento, Pai, para esse assunto tão sério, e que o Senhor venha dar coragem, e que o Senhor venha fortalecer a cada um, Pai. Abre os ouvidos espirituais, nós queremos ouvir a Tua voz. Amém. Jeremias foi chamado para confrontar não só um amigo, mas ele foi chamado para confrontar uma nação com palavras duras. Ele estava lá nos seus afazeres normal, e Jesus chega e fala, chama Jeremias para ser profeta. E Jeremias começa a falar: ah, Senhor, mas eu não sei falar. Ele começa a ter insegurança, e o Senhor já corta e já fala: peraí, Jeremias, não diga que você é apenas um menino, porque sou eu quem estou contigo, sou eu quem coloco as palavras na tua boca.
Nós não podemos, muitas vezes nós achamos que nós iremos no nosso natural, mas nós iremos no sobrenatural do Senhor. Ele nos leva a fazer coisas possíveis se tornarem, coisas impossíveis se tornarem possíveis com Ele. É isso que o Senhor faz. E o Senhor tem trabalhado muito comigo pelo medo. Primeiro eu tinha medo de escuros. Eu morria de medo de escuros. Nossa, chegava à noite, eu me travava e não queria dormir de jeito nenhum. Minha mãe sabe disso. E eu morria de medo de boneca. Gente, não colocava eu para dormir do lado de uma boneca, porque eu não gostava. E esses medos foram acompanhando a minha vida. E depois eu comecei a sentir medo dos meus chamados. E o Senhor sempre colocando em mim palavras: eu estou contigo. Eu tinha medo de cantar. Eu tinha medo de entrar num estúdio. Gente, já muitas pessoas chegaram no meu ouvido e falando assim: olha, sabe, a sua vozinha, sabe, não é legal para gravar. E gente, aquilo foi colocando na minha cabeça um mal-estar. E quando eu cheguei nas minhas primeiras gravações, eu travava, eu não cantava nada. Mas isso, o Senhor sempre estava me falando sobre todas essas coisas. Não diga que você não pode. Eu estou contigo, eu estou contigo. E Ele foi me fortalecendo, e Ele foi me fortalecendo de uma forma tão grande. E é por causa dEle que eu estou aqui hoje. É por causa dEle que você está aqui hoje. E Deus, Ele começou a falar comigo ultimamente em Jeremias. Deus começou a falar a respeito de como Jeremias se sentia. E o que ele teve que enfrentar. E ele decidiu seguir o chamado do Senhor e confrontar as pessoas com palavras duras. E Jeremias prosseguiu. Sabe, quando eu fui para a China, lá eu tive uma experiência muito interessante, porque Deus já estava falando comigo nesse livro. E quando foi no segundo dia, quando nós estávamos lá num devocional, a Mari, que nos recebeu lá na China, ela falou assim: vamos nos reunir? O grupo que está aqui comigo, que foi para a China, eles lembram? Nós nos reunimos, nós tivemos um momento de devocional, nós cantamos um hino, e daí nós escrevemos os nossos nomes. Ela disse: vamos escrever os nossos nomes e tirar como se fosse um amigo secreto. E daí nós cortamos e daí nós tiramos lá. Cada um tirou um nome e ela falou: olha, não olhe quem que é esse... não olhe e não leiam o nome que você tirou. Aí amém. Eu coloquei debaixo, coloquei no meu bolso, fui orar e ela falou assim: vê o que o Senhor está querendo revelar para você através, né, para essa pessoa, através de você para essa pessoa. Aí amém. Eu comecei a orar e quando eu abri a minha Bíblia estava em Jeremias. Olha, estava em Jeremias. Não porque eu fico abrindo ela, porque eu levei essa Bíblia aqui, que é a Bíblia que eu mais gosto de andar, porque ela é leve, confortável. E a Bíblia que eu tenho em casa, que eu estava estudando Jeremias e que eu abria toda hora, porque acontece, né? Você está estudando um livro e abre toda hora num lugar e ele já marca. Mas dessa vez foi diferente, eu levei uma outra Bíblia e o Senhor abriu. E quando eu abri a minha Bíblia, eu abri exatamente em Jeremias. Eu falei: nossa, Senhor, o Senhor está querendo falar comigo. O Senhor está falando comigo sobre Jeremias. E o Senhor quer falar com essa pessoa sobre Jeremias. E eu comecei a anotar num rascunho, num papel, tudo que eu precisava falar para essa pessoa. E para minha surpresa, quem que era a pessoa quando eu abri? Era eu. Eu falei: agora o Senhor selou. Aí eu falei assim: então
eu não vou temer. O Senhor ainda tá me falando que eu estou temendo. Então eu vou prosseguir. Eu até assim, eu falei assim, gente, eu estou chocada, porque era o livro que eu estava estudando. Que o Senhor falou comigo exatamente. E eu anotei, eu tenho guardado aqui o meu papelzinho que eu vou guardar para o resto da minha vida. E aí 2 semanas se passaram e lá nós fizemos um retiro na China. E lá na China, nós fizemos uns 3 dias, nós trabalhamos com algumas crianças e nós não podíamos falar tão escancaradamente do Evangelho. No último dia nós começamos a falar, a Mari começou a falar a respeito do super-herói, e esse super-herói que era Cristo, e entre outros vários super-heróis, para também a gente não falar tão escancaradamente de Jesus. E ali ela falou, né, citou Jesus também. E no final desse retiro, no finalzinho, nós pedimos para essas crianças desenharem o super-herói preferido dela. E uma das crianças nos chamou a atenção. E tinha um super-herói dessa criança. Essa criança tinha mais ou menos 10 anos. E nós nos atentamos, né, para o desenho daquela criança. E aquela criança, ela começou a descrever quem era o super-herói dela. E adivinha quem era? Hades. Hades era o super-herói daquela criança. E daí, esse Hades, ela descrevendo pra gente, tinha 2 armas. E ela falava assim, para tentar paralisar as pessoas, essa criança falou. E essas 2 armas, um era o ódio e o outro era o medo. Naquele momento, nós tivemos uma revelação de que o medo, ele é uma arma que Satanás utiliza para tentar te paralisar, para tentar tirar a sua coragem. Essa mensagem que eu trouxe não vai fazer você parar de ter medo, mas ela vai te encorajar a enfrentar o seu medo. Eu estou aqui, gente, eu estou com medo, mas eu tive que enfrentar meu medo. O medo é assim. Nós sentimos, nós não temos como fugir. Nosso nervosismo, a nossa garganta seca, o nosso coração acelerado. Mas nós precisamos enfrentar o nosso medo e não deixar que ele nos paralise. Eu vi o estudo da Era Moderna. Um estudo da Era Moderna. E ela descreve a idade da ansiedade. E ela fala, associando a este acontecimento psíquico a agitada dinâmica existencial da modernidade, sociedade industrial, competitividade, consumismo desenfreado e assim por diante. Nós não devemos aceitar tudo isso. Porque São Paulo é muito agitado, é isso, é natural que eu tenha depressão, que eu tenha isso, que eu tenha aquilo. Não, não é natural. Você tem que lutar contra esse mal. A OMS, Organização Mundial de Saúde, ela nos trouxe um relato que 33% da população mundial sofre de ansiedades e medo. E algo que me chama a atenção, a região metropolitana de São Paulo possui a maior incidência de perturbações mentais no mundo. O estudo revela que 29,6% dos paulistanos são atingidos. Uau! Nós temos a libertação, e a libertação é Cristo. A libertação é Cristo. O que é ser liberto do medo? É fazer com que o medo não te controle mais. Ele não pode mais te controlar no seu trabalho, aonde o Senhor te colocou para fazer a obra dele. Ele não pode te parar. E eu tenho certeza que o Senhor te libertará esta noite do medo. Medo de escuridão, medo de sair à noite, medo de dirigir, medo de falar do amor do
Senhor. A igreja não pode mais ficar parada com medo. 2 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 6 ao 7, diz assim. 2 Timóteo 1, versículo 6 ao 7. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa é a prova de que a covardia, que tudo está englobado, tudo está no mesmo pacote, o medo, a ansiedade, covardia, tudo isso é um sentimento que não provém de Deus. Você não tem que aceitar isso na sua vida. Vamos lá, e a Bíblia nos alerta em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8. Olha só, às vezes nós nos atentamos para pecados, para outros pecados, e nós nos esquecemos desse. Olha o que diz Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Olha isso, a Bíblia nos alertando que os covardes, aqueles que ficam paralisados, aqueles que não fazem a obra do Senhor. O Senhor falou muito comigo, com Isaac, principalmente para pegar essa igreja. Nós começamos a temer, imagina. Olha a nossa idade, nós nunca fomos pastores. Como? O que as pessoas vão pensar? E a gente fica intimidado pelas pessoas, por isso, por aquilo. O Senhor, Ele não te deu o espírito de covardia. Você precisa seguir adiante. Você precisa cumprir a obra do Senhor na tua vida. Vamos nos atentar a isso, igreja. Eu quero falar essa noite sobre 6 tipos de medo que nos aflige. Se vocês puderem anotar, escreverem em algum lugar, isso é muito importante, nós precisamos nos alertar. O primeiro tipo de medo que nós temos, medo de problemas. Quantos têm medo de problemas? Sabe o que eu quero te dizer? Não precisa você temer os problemas, porque eles virão. Os problemas virão. O que está escrito lá? João 16, 33. Diz assim: e eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, Ele nos fala. Tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus veio. Ele sabe muito bem o que é passar por aflição. E Ele disse: eu venci, vocês vencerão. Mas não vai ser fácil, não vai ser tudo fácil. Existem pregações que falam: venham para o Evangelho que seus problemas acabaram. Isso é uma verdadeira mentira. Cuidado com pregações assim. Por isso que muitas pessoas têm desistido da sua caminhada com o Senhor. Porque é apresentado algo, depois quando vê, nossa, eu achei que tudo ia ser 1000 maravilhas. E agora, por que eu estou tendo provações? A palavra do Senhor diz que nós teremos aflições. Nós teremos aflições. Mas o Senhor, Ele te chama, porque é aquele que decide seguir com Jesus, aquele que entrega a sua vida a Jesus, Ele te dá as armas necessárias para você lutar contra os seus problemas. Ele te deu o Espírito Santo, o Espírito de autoridade. Deus não quer que rejeitamos as coisas difíceis para ser feliz. Ele te convida
para caminhar com Ele, porque o fardo é leve. Levanta, igreja, nós não temos que ter tudo fácil. A nossa vida não é fácil, a vida é difícil. Eu e o pastor Isaac, nós temos provações sim. Nós também não estamos achando que nós não iremos ter problemas porque nós somos pastores, porque tem muita gente que acha que pastor não tem problema, mas nós também temos problemas, mas nós temos o Espírito Santo que nos dá força, que nos capacita para prosseguir. E você também tem o Espírito Santo na sua vida, te capacitando, te fortalecendo, te enchendo do Espírito Santo. Você não tem que aceitar. Nós precisamos ter a força de Davi, a confiança de Davi. Vamos ler os Salmos 27, versículo do 6 ao 14. Então, triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busca a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira ao teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantarão contra mim, respirando violência. Apesar disto, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Nós precisamos ter essa coragem de Davi. Nós teremos problemas, pessoas se levantarão contra você, mas coragem, avante, prossiga. Não deixe o diabo te acovardar com medo e sussurrar os teus ouvidos no medo. Não permita mais isso. A partir de hoje, tudo será diferente. O segundo medo, o medo de não conseguir o que queremos. Nem sempre vamos ter tudo o que queremos. Nem sempre. Muitos de vocês devem estar orando por causas que não foram respondidas. Muitas pessoas devem estar: ai Senhor, por que isso não chega? Por que aquilo não chega? Mas tem coisas que o Senhor libera, não libera na sua vida, porque seriam devastadoras para a tua vida. Você já perguntou: mas Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a tua vontade para a minha vida? Ah, e se eu não me casar? Você só não irá se casar. Ah, e se eu não tiver filhos? Você só não vai ter filhos. Ah, mas se eu não subir a minha posição na sociedade? Isso não te importa. A sua felicidade é ter Jesus do seu lado. A sua felicidade é Jesus. Você não precisa ter uma casa na praia para ser feliz. Você não precisa ter filhos perfeitos para ser feliz. Você não precisa ter um casamento perfeito para ser feliz. Você precisa ter Jesus do seu lado. Olha, eu não estou desmerecendo o casamento, porque eu amo ser casado com meu marido. Mas eu só estou dizendo que coisas, se não vierem na sua vida, isso não pode te fazer sair da presença do Senhor. Você tem que amá-lo mesmo assim.
A sua felicidade está em Jesus. Eu amo esse versículo que diz em Lucas 22, versículo 42. Lucas 22, versículo 42. Olha a oração que Jesus faz a seu Pai. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus estava num desespero. Imagina o desespero de Jesus. Ele sabia o que ele ia sofrer, o que ele ia passar, e ele estava com medo, estava doendo. Mas ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que as tuas orações nesse momento possam ser: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Você deve estar num momento de desespero e dizendo: Senhor, está difícil, está difícil. E muitas vezes na hora do desespero a gente só fala: Senhor, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. E aí a gente sai da presença do Senhor. E aí na hora que o Senhor ia falar com você: mas filho, calma, não é esse seu tempo. Mas meu filho, isso não é para você. Comece a orar ao Senhor. Você sim, pode pedir coisas ao Senhor, mas ouça a voz do Senhor. Ouça a resposta do Senhor no seu ouvido. Que a sua oração seja: Pai, que seja feita a tua vontade. Você pode dizer aí no seu lugar: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Em terceiro lugar, o medo da imperfeição. Sabe, nós nunca seremos perfeitos. Isso tem trazido em nossas vidas grandes inconstâncias. Muitas pessoas são inconstantes porque quer tudo perfeito, tudo perfeito. Eu quero um casamento perfeito, eu quero isso perfeito, aquilo perfeito. Eu quero meus filhos perfeitos, eu quero uma igreja perfeita, eu quero um louvor perfeito, eu quero tantas coisas perfeitas. Eu quero meus irmãos perfeitos, mas pessoas estão ainda nesse corpo enquanto nós vivermos aqui na terra. Jesus não voltou, o perfeito ainda não voltou. Ele voltará e voltará para buscar a tua igreja, e nós nos transformaremos e estaremos perfeitos, e moraremos numa casa perfeita, e moraremos numa mansão celestial perfeita, nos céus perfeito, andaremos em ruas de ouro, tudo perfeito, mas ainda nós não seremos perfeitos aqui na terra. Não precisa se cobrar, não precisa cobrar a sua igreja, não precisa isso ou aquilo. Tem coisas que fogem mesmo. Não estou falando que é para você se calar com tudo, não. Tem coisa que você tem que se posicionar dentro da igreja. Mas eu estou falando que picuinhas, que coisas assim não devem fazer parte da nossa vida. As pessoas são imperfeitas. O seu irmão é imperfeito. O seu amigo é imperfeito. Mas olha, você também não é perfeito. E aqui eu queria, no quarto tipo de medo, medo de confiar nas pessoas. Também faz parte um pouco daquilo que eu venho falando.
Em Mateus, no capítulo 11, versículo 29, diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O que nós faremos para encontrar descanso para as nossas almas? Nós precisamos ser mansos e humildes de coração. Tem muitas pessoas que têm medo de confiar nas pessoas. Eu não vou ser manso não. Eu não vou ser humilde de coração não. Porque senão as pessoas vão pisar por cima de mim. Vão passar por cima de mim. E aí nós vamos nos fechando no mundinho. Nós não vamos confiando em ninguém. Tudo para nós, todas as pessoas não são de confianças. Ninguém é de confiança. Você pode sim confiar em pessoas. Sabe por quê? Porque o Senhor que é o seu delegado. Se alguma coisa de errado acontecer, o Senhor pelejará por você. O Senhor será o teu advogado. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. É o Senhor que nos exalta. É o Senhor quem nos exalta, não é o homem. Você não precisa mais viver a sua vida, o seu mundinho, com medo de todo mundo, sabe? Você não precisa temer que as pessoas algum ponto da sua vida vão te causar dor, porque elas irão te causar dor. E eu, pastor Isaac, quantas vezes, as pessoas nos causaram dores? Quantas palavras duras nós recebemos? Quantas pessoas nos trataram mal? Ixi, muitas pessoas. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: eu não vou mais confiar em ninguém. Nós somos seres humanos. Só que logo vem o Espírito Santo dizendo assim: nem todo mundo é igual. Dá chance para o seu irmão. Você precisa dele, nós somos um corpo. Em quinto lugar, o medo de delegar trabalhos a pessoas. Olha, essa palavra toda é para mim, tá, gente? Que é o que o Senhor tem trabalhado muito comigo. Isso era das minhas imperfeições, porque eu sou cheia de imperfeições. E um dos meus maiores desafios era delegar as pessoas. Parecia que eu queria tudo no meu controle e não delegava nada a ninguém. Isso acontece, desde antigamente, sem estar aqui na igreja central. E o Isaac que sempre me fala: delega, passa seu fardo para as pessoas. E eu pego, tá bom, eu vou passar. E daí eu tento, quando eu já me vejo, já tô organizando tudo. E isso é algo que o Senhor tem trabalhado comigo. E eu gosto disso que o sogro de Moisés fala para ele. Vamos lá em Êxodo, capítulo 18, versículo do 15 ao 26. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho.
e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. A mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo o Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Eu acredito que Deus coloca pessoas do nosso lado para nos ajudar a cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Nós precisamos delegar tarefas. E as mulheres que delegam as tarefas para os seus maridos, ou reclamam em casa, né? Fica lá reclamando. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho isso para fazer e não sei o quê. E daí quando você delega para o seu marido fazer, aí ele faz um negocinho de errado, você, não, vai lá assistir televisão. Quantas vezes nós fazemos isso? Ou aquelas mulheres que... Ou também tem aquelas mulheres que trabalham, que têm a sua vida, só que são casadas, e vocês querem que o marido seja o cabeça. E aí você fala assim, olha, você vai controlar as finanças da minha casa, olha, te dou todo o dinheiro para você controlar, porque você é o cabeça, porque você tem que fazer. Aí daqui a pouco ele fala assim, olha, esse mês você não vai comprar sapato. Aí pronto, não, daí, volta. Calma, você precisa aprender a delegar as coisas. E depois não tira aquilo que você falou. Sabe, eu e o Isaac, nós estamos aprendendo a delegar as pessoas. Tem sido difícil, sabe, porque muitas vezes é difícil, sabe, lidar com pessoas, as características das pessoas. E eu acredito que quanto mais talentosa a pessoa é, mais difícil ela é. E aí, nós precisamos aprender a lidar com as pessoas. Sabe, eu não faria o ministério de louvor sozinha, e cada dia que passa, eu aprendo que eu preciso cada vez mais de pessoas. Sabe, eu tenho a Vânia, que graças a Deus o Senhor deu a Vânia, o Ananiel, e isso porque nós temos um objetivo de levar a música bem distante, onde muitas pessoas serão alcançadas. Eu creio nisso, mas isso eu não vou conseguir sozinha. E como Deus tem levado as nossas canções. Esses dias eu vi pessoas cantando na Indonésia, no Japão, nós levamos para a China e assim por diante. E eu creio que vai chegar. Quanto mais nós gravarmos CDs, vai chegar. Porque nossa intenção não é fazer agenda, não é ficar fazendo correria para lá e para cá. A gente só quer fazer músicas. E que músicas e canções sejam alcançadas. Que pessoas sejam alcançadas. Deus coloca pessoas do seu lado para te ajudar. E por último, já estou encerrando.
em sexto lugar, o medo do seu chamado. Eu e o pastor Isaac, nós tivemos medo, né? Como nós falamos no começo. Eu falei no começo. Nós tivemos muito medo de pegar essa igreja, principalmente eu. Deus tinha falado para ele, primeiro, que se ele fosse covarde, ele não ia para o céu. Aí ele já aceitou rapidinho. E eu fui um pouquinho mais difícil. Falei, não é possível, eu não posso. Sabe, mas graças a Deus, que eu não deixei que o medo me bloqueasse. E todos sabem que estou aqui pela misericórdia de Deus, porque eu não deixei o medo me bloquear. Não faça isso na sua vida. Não deixe o seu medo te bloquear. Vamos lá, vamos ler em Josué. Capítulo 1, versículo do 2 ao 3. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo o lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Deus não disse que iria dar a terra, Ele já tinha prometido a terra. Deus, Ele não está te dando coisas. O Senhor já falou, eu vou te dar, eu já coloquei coisas em suas mãos. Igual Ele disse para Jeremias, desde o ventre eu te escolhi, Jeremias. Então levanta, como ele fez, como ele falou aqui em Josué, levanta, passa o rio Jordão e vá conquistar, vá triunfar aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. O Senhor, Ele já te chamou. Aí tem muitas pessoas que chegam e falam assim, mas porque tal pessoa não está me dando oportunidade, e aquilo não está me dando oportunidade, meu líder não está dando oportunidade. Ninguém, nem eu, nem o pastor Isaac, temos o poder, escutem bem, temos o poder de paralisar o que Deus tem na sua vida. Se preciso for, Deus tira eu e o pastor Isaac, para que a sua promessa, para que o seu chamado seja cumprido. Só que muitas vezes nós queremos colocar desculpas, e nós queremos colocar culpas em outras pessoas. Não, levanta, passa o rio Jordão e vá cumprir o seu chamado, conquistar. Vá conquistar. Deus, não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Mas eu estou muito novo. Mas eu sou adolescente, eu sou criança. Mas eu sou muito velho. Não coloque desculpas, não coloque barreiras. Você tem uma voz, você tem um chamado na sua vida. Vamos nos levantar. E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas neste lugar. O medo não irá mais paralisar a tua vida, a tua jornada, a tua voz. Você é voz profética para esta nação. Você é voz profética dentro da tua casa, para a tua família. Você é voz profética. Você é voz profética no teu trabalho. Você é uma voz. Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27.
Entretanto, ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Sabe, os discípulos estavam passando por uma tempestade, e nesse momento talvez você possa estar passando por alguma tempestade. E Jesus, ele só está te perguntando: por que vocês estão com medo? Os discípulos estavam lá naquele barco, ondas gigantes. Eles começaram a se desesperar, e Jesus estava o quê? Dormindo. Ele tinha total controle sobre aquela situação. Ele só estava dormindo. E os discípulos começaram a se amedrontar e a falar: Jesus, Jesus, tem uma tempestade aqui, nos socorre. E Jesus falou. Eu imagino que nesse momento Jesus deve ter, não sei, talvez, eu me pergunto se ele foi irônico nessa situação. Mas vocês estão com medo disso? Dessa tempestade? Mas logo eu me convenço de que Jesus, ele realmente queria saber o que estava acontecendo, o que estava passando na mente daqueles discípulos. Eles queriam saber a resposta dos discípulos. E ele disse: por que vocês estão com medo? Por que você está com medo? Não há o que temer. Sabe, não é a falta da tempestade que nos distingue, mas sim o que nós aprendemos enquanto nós estamos passando pela tempestade. Se nós realmente estamos confiando em Deus. Na palavra de Deus diz que é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que hoje possa ser uma restauração da sua fé, uma restauração na sua vida e na sua fé. Porque se nós tivermos fé, nós receberemos de Deus. Mas se nós tivermos medo, nós receberemos aquilo que o inimigo tem para nós. E Jesus, ele diz essa noite: por que você está com medo? Me convide para entrar na sua vida. Eu quero passar com você por essa tempestade. Eu queria te convidar, você que ainda não conhece a Cristo, você que sente medo, seu barco está naufragando praticamente, e Jesus, ele quer entrar na sua vida. Ele quer entrar na sua vida. Você que já aceitou Jesus e por algum motivo, alguma coisa te fez balançar, mas nessa noite Ele está te fazendo um convite. Venham, venham, venham a mim. Jesus está te dizendo: venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Venham, venham, venham. Eu quero passar com você nessa sua dificuldade. Quem gostaria de receber Jesus na sua vida? Você pode estender as suas mãos.